E se o Deus que você conhece hoje fosse apenas uma sombra de algo muito maior e mais antigo? Imagine um mundo onde deuses não eram conceitos abstratos, mas presenças vibrantes, moldadas pelo fogo, pelo deserto e pelas necessidades urgentes de sobrevivência. Um mundo onde Yahweh, hoje venerado como o único Deus, era apenas uma divindade entre tantas, habitando as margens do desconhecido, mas como um Deus do deserto, associado ao fogo e à transformação, se tornou o coração de 3 das maiores religiões do mundo. Hoje, vamos mergulhar em um passado oculto, explorar ruínas esquecidas e decifrar segredos enterrados nas areias do tempo. Quem era Yahweh antes de ser Yahweh? Qual foi o papel dos nômades, dos midianitas e das alianças improváveis que moldaram sua história? E se o que chamamos de fé fosse, na verdade, uma história de fusões, adaptações e poder? Prepare-se para questionar o que sabe, para explorar o que foi apagado e para descobrir como a figura de Yahweh transcendeu eras, transformando o caos em ordem e o deserto em uma narrativa divina. A resposta está esperando. Mas será que você está pronto para encará-la? Imagina voltar milhares de anos no tempo para um mundo onde o céu era mais do que apenas o palco do sol e das estrelas. Era o lar de deuses, cada um com seus próprios poderes, desejos e histórias. As terras que hoje conhecemos como Israel eram como uma pintura cheia de cores vibrantes, cada uma representando uma crença, um Deus, uma força que guiava o destino das pessoas. No centro desse cenário havia El, o sábio criador. Ele não era só um Deus, era uma figura paterna, o chefão de um panteão cheio de personalidades intensas. Entre eles, Baal, o deus das tempestades, com sua energia selvagem, e Ashera, a rainha dos céus, a deusa que representava fertilidade e abundância. Cada um tinha seu espaço e seu papel. Era uma espécie de Game of Thrones, divino, com alianças, rivalidades e disputas por devoção. E então, havia Yahweh, ou melhor, quase não havia, porque no início, Yahweh era praticamente um desconhecido. Pense nele como um ator coadjuvante num canto do palco, vindo de lugares desertos, remotos, associado às tribos nômades que vagavam pelas regiões de Edom, Midian e Sinai. Sua menção era rara, quase perdida em registros antigos, como as inscrições do templo de Soleb, no Egito, que falam dos Chassu de Yahweh. Esses Chassu eram nômades do deserto, gente que enfrentava condições difíceis e via em Yahweh não um Deus de conforto, mas uma força poderosa e até assustadora. Afinal, ele era associado a fogo, tempestades e guerra, elementos que não pedem licença, só vêm. Agora, para um pouquinho e pensa comigo. Já reparou como os deuses que escolhemos acabam revelando muito sobre quem somos? Yahweh, por exemplo, não era aquele Deus carinhoso ou um espírito de festa e celebração. Ele era sobrevivência, na essência mais pura. Para um povo que vivia no limite, ele refletia o deserto duro e implacável que eles chamavam de lar. Só que com o tempo, as coisas começaram a se misturar. Yahweh não só chegou mais perto de El, ele praticamente virou o próprio El. Dá para ver isso em trechos como o de Êxodo, que diz: aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Não foi só uma questão de religião, foi uma jogada de mestre para unir várias tribos em torno de um único nome, uma única identidade. E isso não aconteceu de um dia para o outro. Sabe aquelas histórias de transição onde o antigo e o novo coexistem por um tempo? A arqueologia confirma isso. Lugares como Tel Arad mostram altares onde Yahweh era adorado ao lado de outros deuses, como Baal e Asherá. Essa convivência mostra que a mudança para o monoteísmo não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo lento, cheio de camadas e detalhes. E claro, onde há poder, há política. Os líderes israelitas da época perceberam que promover Yahweh como o Deus Supremo era uma ferramenta poderosa para consolidar poder e unidade. Então, gradualmente, os outros deuses foram sendo aposentados, alguns de forma dramática, como no confronto épico do profeta Elias com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Uma cena digna de cinema, fogo caindo do céu, multidões maravilhadas e uma mensagem clara. Yahweh não só estava no comando, ele era o único no jogo. Mas mesmo quando Yahweh se tornou o único Deus,
Ele não apagou completamente as influências do passado. Muitos dos rituais, festas e títulos associados a ele tinham raízes claras nas tradições cananeias. Rei dos céus, Senhor das hostes. Todos esses eram títulos que, em algum momento, pertenceram a El ou a Baal. Isso mostra que mesmo na vitória, Yahweh carregava as marcas dos deuses que ele substituiu. Durante o exílio babilônico, essa ideia de um Deus único e universal foi o que manteve o povo unido. Imagine perder tudo: sua terra, seu templo, sua identidade. Nessa crise, a fé em Yahweh, como o único Deus, deu ao povo algo inabalável, algo que não poderia ser destruído por nenhum império. Líderes como Esdras e Neemias deram um jeito de firmar de vez essa ideia, apagando qualquer traço de politeísmo que ainda restava. Mas fica a pergunta: por que justamente Yahweh? O que ele tinha de tão especial para sua história resistir ao tempo, enquanto tantos outros deuses viraram só notas de rodapé na história? Será que foi sua ligação com o poder, com o fogo, com aquele ar de mistério? Ou talvez a fusão com El tenha sido um lance genial, uma jogada política tão certeira que garantiu o lugar dele no topo? Essas perguntas não têm respostas fáceis, mas talvez seja isso que torna a história de Yahweh tão fascinante. Não é apenas a história de um Deus, é a história de como a humanidade molda seus deuses e é moldada por eles. Imagine-se nas paisagens escaldantes e desoladas do deserto de Edom, onde o sol implacável queima a pele e as noites trazem um frio que corta. Não é o tipo de lugar onde você imaginaria vida a todo vapor, mas é exatamente ali, entre montanhas cheias de curvas e minas de cobre, que uma das histórias mais fascinantes da humanidade começou a ganhar forma, literalmente. Essas minas, especialmente as de Timna, não eram apenas um centro de trabalho árduo e suor humano. Elas também eram locais de reverência, onde fogo e metalurgia se misturavam com espiritualidade. E no centro desse cenário aparece uma figura misteriosa, Yahweh, um deus do deserto, associado ao poder transformador do fogo e à capacidade quase mágica de moldar a matéria bruta da terra em algo valioso. Escavações arqueológicas em Timna revelam um santuário onde serpentes foram representadas em altares, um símbolo de renovação e poder. Mas talvez o mais fascinante sejam os artefatos e inscrições que apontam para rituais dedicados a uma divindade misteriosa, possivelmente Yahweh. Os estudiosos, como Thomas Hummer, sugerem que essa conexão com o fogo e a transformação posiciona Yahweh entre divindades do antigo mundo que dominavam a arte da metalurgia. Pense em Hefaestos na Grécia, Ptah no Egito ou Enki na Mesopotâmia. Agora pare e reflita. O que o fogo representa para você? Para esses povos, ele era muito mais do que calor ou destruição. O fogo era força criativa, era a maneira como o minério bruto era purificado, como algo aparentemente insignificante se tornava indispensável. Talvez não seja coincidência que Yahweh, um deus emergente entre tribos nômades e mineradores, tenha sido associado a essas qualidades. Ele não era só um deus do deserto. Ele era a força que os ajudava a sobreviver nele, que transformava adversidades em oportunidades. A Bíblia traz uma imagem bem viva de Yahweh, mostrando-o como uma presença intensa e envolvente. Lembra da famosa sarça ardente que não se consumia? E aquela coluna de fogo que guiava os israelitas à noite? Até mesmo os momentos de julgamento e demonstrações de poder de Yahweh são descritos com fumaça e chamas. Nissim Amzalag, um estudioso com uma visão diferente, acredita que essa conexão com o fogo não era só um símbolo. Para ele, era como os primeiros seguidores viam Yahweh de verdade, como um ferreiro divino, moldando o caos do mundo em algo com propósito. Mas as coisas nunca são tão simples. Alguns estudiosos acreditam que Yahweh começou como um deus menor, talvez identificado com Kos, uma divindade local de guerra e tempestade. Alguns acreditam que ele nasceu da mistura de várias tradições. Afinal, o deserto é um lugar de encontros, trocas culturais e, claro, um caldeirão de influências religiosas. As cerâmicas midianitas descobertas em Timna são um ótimo exemplo disso. Decoradas com símbolos que combinam estilos mediterrâneos e do Oriente Médio, elas mostram como esses mundos estavam sempre conversando entre si.
E ainda há as intrigantes menções aos Chassu de Yahweh nas inscrições egípcias do século XIV a.C. Os Chassu, nômades do deserto de Edom e Sinai, veneravam Yahweh como seu Deus. Isso coloca Yahweh não como uma figura central ou universal, mas como uma divindade de margens, do deserto, dos nômades, daqueles que viviam à beira das civilizações maiores. Ele era o Deus daqueles que sobreviviam no limite. Então, por que Yahweh? Por que ele entre tantas outras divindades? Talvez porque ele era mais do que uma força destrutiva ou um símbolo de poder. Yahweh era a transformação. Assim como o metal nas forjas de Timna, ele representava essa ideia de que o que é bruto e difícil pode ser moldado em algo mais. Para os povos do deserto, isso não era apenas espiritual, era visceral. O deserto não oferece conforto. Ele exige resistência, adaptação e superação. Conforme Yahweh ganhou força, sua história se tornou uma história de fusão. Mineradores, comerciantes e nômades interagiam misturando práticas religiosas e criando algo novo. O resultado não foi um Deus estático, mas uma figura em constante evolução, incorporando aspectos de outras divindades e se tornando um símbolo unificador para tribos diferentes. Mas isso faz a gente pensar, será que Yahweh realmente surgiu nessas forjas? Ou será que essas ligações com fogo e metalurgia foram criadas depois, como uma forma de dar mais peso e significado à sua história? Quem sabe o verdadeiro Yahweh ainda esteja escondido por aí, esperando ser descoberto, não em altares ou inscrições, mas nos significados que continuamos a dar a ele. O que dá para dizer com certeza é que Yahweh não é só uma figura divina. Ele é um reflexo das lutas, sonhos e mudanças daqueles que o adoravam nos primórdios. Ele mostra que até mesmo o deserto mais árido pode ser o berço de algo incrível. No fim das contas, assim como o cobre que sai das minas de Tina, às vezes o que mais vale na vida vem das situações mais desafiadoras. Imagine Moisés fugindo para o deserto, deixando para trás o caos e os perigos do Egito. Ele estava sozinho, desgastado, talvez até um pouco perdido, física e espiritualmente. É nesse momento de vulnerabilidade que ele encontra os midianitas, um povo que parecia estar em perfeita sintonia com o deserto, com sua aridez e seus mistérios. Ali, ele não só encontrou refúgio, mas também uma nova família, um novo começo e, possivelmente, uma conexão com o Yahweh, o Deus que mudaria tudo. Agora pensa comigo. Jetro, o sogro de Moisés, não era um homem qualquer. Ele era descrito como um sacerdote, alguém profundamente respeitado que carregava sabedoria e espiritualidade. Que impacto isso teria tido em Moisés? Afinal, ele não era só um homem em busca de abrigo, mas alguém moldado por experiências profundas, já marcado por sua herança israelita e por sua vivência no Egito. A possibilidade de Jetro ter introduzido Moisés ao culto de Yahweh faz muito sentido, talvez como parte de uma tradição espiritual que os midianitas já praticavam há gerações. E essa ideia não é só poética, ela tem fundamento. Estudiosos como William Dever sugerem que os midianitas podem ter sido os primeiros adoradores de Yahweh e que sua relação com esse Deus estava enraizada na simplicidade e na conexão direta com a natureza. Pense em um culto que não dependia de templos imponentes ou rituais elaborados, mas que encontrava o sagrado no fogo, no vento e na vastidão do deserto. É um contraste marcante em relação às religiões das sociedades urbanas e agrícolas vizinhas, como os cultos a El e Baal, que giravam em torno da fertilidade e dos ciclos da natureza. Timna, com suas minas de cobre e altares simples, é uma janela fascinante para esse mundo. Os artefatos descobertos ali sugerem práticas religiosas onde Yahweh podia ter sido celebrado como uma força de transformação. A relação com a metalurgia, o fogo que purifica e molda o metal bruto em algo útil e precioso, não parece coincidência. Yahweh, nesse contexto, não é apenas um Deus de poder, mas um Deus que transforma, que molda o que é bruto e difícil em algo novo. Soa familiar, não? E então, temos um momento no Monte Sinai. A Bíblia retrata Yahweh como se revelando a Moisés em meio ao fogo, ao trovão e à fumaça. Mas o Sinai não é apenas um ponto geográfico. Ele está profundamente conectado à região de Midian. Essa associação reforça a ideia de que Yahweh
era um deus do deserto, íntimo das paisagens áridas e de um povo habituado a viver nos extremos. Talvez seja por isso que sua mensagem tenha ressoado tão fortemente. Para os que viviam no limite, Yahweh era um Deus que entendia as lutas, um Deus que guiava por meio da adversidade. Mas nem tudo foi harmonia entre os israelitas e os midianitas. A história bíblica também está repleta de tensões entre os dois grupos. Textos como Números 31, que descrevem conflitos e até extermínios, levantam questões importantes. Será que essas histórias refletem uma disputa sobre quais tradições religiosas seriam incorporadas? Talvez o culto a Yahweh tenha nascido em um terreno compartilhado, mas os israelitas, em sua busca por identidade e coesão, tenham tentado apagar qualquer vínculo que pudesse ofuscar sua visão de Yahweh como o Deus supremo e único. E aqui está a ironia. Os midianitas, com sua posição geográfica estratégica e sua cultura de trocas e fusões, podem ter sido os grandes intermediários na disseminação de Yahweh. Eles estavam na encruzilhada entre o Egito, Canaã e o Sul, conectando mundos diferentes e integrando práticas culturais e espirituais. Não é exagero pensar que, sem os midianitas, Yahweh talvez nunca tivesse saído de sua posição periférica para se tornar o centro de uma das maiores tradições monoteístas do mundo. E então, voltamos a Moisés. Ele, assim como Yahweh, representa essa fusão de mundos. Um homem com raízes israelitas, criado no Egito, que encontra sua missão divina entre os midianitas. A história de Moisés é, de certa forma, a história de Yahweh, um movimento da periferia para o centro, da obscuridade para a centralidade. Ambos passaram por um processo de transformação, moldados pelos encontros, pelas adversidades e pelas necessidades daqueles que os seguiam. Mas o que isso nos diz sobre religião? Sobre como um Deus regional pode se tornar universal? Talvez mais do que revelação divina, a ascensão de Yahweh tenha sido um reflexo da história humana. Encontros, trocas, tensões e a busca constante por significado em um mundo caótico. E os midianitas? Eles podem ter desaparecido das narrativas principais, mas seu impacto ressoa. Suas areias, suas montanhas e seus rituais simples podem guardar segredos que ainda não descobrimos. Quem sabe o que mais as escavações e os estudos futuros revelarão sobre este povo misterioso e o Deus que ajudaram a moldar? O deserto, afinal, guarda mais do que calor e silêncio. Ele guarda histórias esperando para serem contadas. Você já parou para pensar que até mesmo as histórias que moldaram a fé podem ter suas lacunas? Pois é, Yahweh, o Deus que hoje ocupa o centro do monoteísmo abraâmico, pode não ter começado essa jornada sozinho. Imagine que nos primórdios da adoração a Yahweh, ele tinha uma consorte divina, Asherá, a chamada Rainha dos Céus. Essa possibilidade, respaldada por achados arqueológicos e textos antigos, desafia a narrativa oficial que muitos de nós conhecemos. É quase como encontrar uma página rasgada de um livro que acreditávamos completo. Sabe aquele ditado, quem conta um conto, aumenta um ponto? Nesse caso, parece que um ponto foi apagado. Em locais como Kuntilet Ajrud e Kirbet El-Kom, inscrições do século 8 a.C. falam de Yahweh e sua Asherá. Não é uma lenda ou boato, são registros reais, rabiscados em fragmentos de cerâmica que mostram uma prática religiosa bem viva. Para Zeev Meshel, o arqueólogo que liderou as escavações, essas inscrições não são só curiosidades históricas. Elas revelam um culto integrado, onde Yahweh e Asherá eram vistos como um casal divino. Fascinante, né? Quase como se estivéssemos olhando para um álbum de família esquecido. Agora, olha só que virada interessante. Antes de ser associada como a parceira de Yahweh, Asherá já era uma deusa poderosa por conta própria no panteão cananeu, sendo a consorte de El, o grande criador. Com o tempo, sua adoração foi absorvida pelo culto de Yahweh, num processo que o arqueólogo William Dever chamou de fusão religiosa. No livro Did God Have a Wife? Ele explica que essa transição reflete os desafios do monoteísmo emergente em Israel. Para consolidar a figura de Yahweh como o único Deus, Asherá foi gradualmente apagada, não apenas como questão de fé,
mas também como uma estratégia política para centralizar o poder. E a Bíblia, apesar de todo o esforço para focar no monoteísmo, ela guarda pistas desse passado compartilhado. Em 2 Reis 23, 4-7, por exemplo, há relatos das reformas do rei Josias, que mandou destruir os postes sagrados associados a Asherah. Curioso, né? Esses postes, muitas vezes encontrados perto de altares de Yahweh, reforçam a ideia de que os dois eram inseparáveis na prática religiosa do povo. O termo Asherah aparece várias vezes nas escrituras, quase como um eco de algo que tentaram apagar, mas que ainda resistia nas entrelinhas. Essa mudança de uma sociedade cheia de deuses para um reino focado em um único Deus não foi só sobre religião, foi política também. Quando reis como Josias deram início a reformas radicais, eles não estavam só decidindo qual Deus seria adorado, mas sim reformulando toda a cultura. Era um recado direto. Aqui só tem espaço para um. Ao tirar Asherah de cena, os líderes religiosos e políticos não só fortaleceram a imagem de um Yahweh todo-poderoso, como também eliminaram qualquer chance de concorrência que pudesse ameaçar sua autoridade. Mas será que a exclusão de Asherah foi realmente completa? Nem tanto. Os artefatos, as inscrições e até as referências bíblicas sugerem que ela continuou viva na memória coletiva, mesmo que fora dos holofotes oficiais. É como aquela parte da história da família que ninguém quer contar, mas que ainda assim vive nos sussurros entre gerações. E aí surge a pergunta que fica martelando. Será que Yahweh foi originalmente concebido como um Deus solitário? Será que a remoção de Asherah foi apenas uma manobra política? Ou foi também uma tentativa de moldar a espiritualidade de um povo para atender às exigências de um novo mundo? Talvez a história de Asherah nos ensine mais sobre nós mesmos do que imaginamos, sobre como esquecemos, moldamos e recriamos nossas crenças para fazer sentido das mudanças ao nosso redor. No final das contas, o que essas descobertas nos dizem é que a fé, assim como a história, é uma teia viva, cheia de fios soltos e camadas para explorar. E talvez, só talvez, seja naquilo que tentamos esconder que encontramos as respostas mais fascinantes. Antes de ser o grande centro do monoteísmo abraâmico, Yahweh era o Deus de tribos nômades que vagavam pelas terras áridas de Edom, Midian e Sinai. A história dele começa com gente que vivia no limite, lutando pela sobrevivência. Cada gota de água, cada sombra de uma pedra, cada sinal no céu fazia toda a diferença para essas pessoas. Evidências arqueológicas e textos antigos, como as inscrições do templo de Soleb, no Egito, dão pistas sobre esse início remoto. Por volta do século XIV a.C., no reinado do faraó Amenhotep III, surge a menção aos Chassu de Yahweh, uma referência a tribos nômades que adoravam esse deus tribal em meio ao deserto. Esses Chassu, citados também em Amara Oeste, são peças fundamentais para entender como Yahweh emerge como um deus profundamente ligado a ambientes selvagens, longe do conforto dos templos sofisticados de Canaã. É curioso pensar, antes de ser o Deus do templo de Salomão, Yahweh era o Deus do céu aberto, do chão duro e da esperança em meio ao nada. Esses registros egípcios mostram que Yahweh não nasceu exclusivo dos israelitas. Ele era uma divindade adorada por diferentes grupos, transcendente às fronteiras culturais e geográficas. Um Deus do deserto, das montanhas e dos vales secos, que se tornou uma figura central para povos que precisavam de proteção e direção em tempos imprevisíveis. E se pensarmos no Monte Sinai, a conexão fica ainda mais clara. É nesse local desolado que, segundo a tradição, Yahweh entrega os 10 mandamentos a Moisés. Não é coincidência que as narrativas bíblicas insistam nessa paisagem árida e montanhosa. O deserto não era apenas um pano de fundo, ele era o palco onde Yahweh mostrava seu poder, guiando os que confiavam nele através do caos, como um farol no meio da tempestade de areia. Outro pedaço desse quebra-cabeça vem do deserto de Arava, onde foi encontrado um altar de pedra em Tímna. Simples, direto, diferente dos templos ornamentados de Canaã, ele reflete a adoração prática de nômades que se conectavam a Yahweh de forma íntima e descomplicada. Para esses povos, Yahweh não era uma figura distante, mas uma presença palpável,
um aliado nas jornadas mais difíceis. À medida que as tribos nômades se estabeleceram em Canaã, algo curioso aconteceu. Yahvé começou a absorver características de outras divindades locais, como El e Baal. Essa transformação não foi apenas sobre espiritualidade, mas também sobre política. Adotar Yahvé como o Deus Supremo ajudou a unificar tribos dispersas, criando uma identidade coletiva em um mundo cheio de incertezas. Assim, ele não era mais apenas o Deus tribal do deserto, mas o Deus dos exércitos, o El Shaddai, um símbolo de poder e estabilidade. Mas ainda sobram perguntas que nos provocam. Por que Yahvé? O que o tornava especial em comparação com outros deuses? Será que foi a sua origem no deserto, um lugar de extremos, que moldou sua imagem como um Deus de aliança e resiliência? Ou será que sua ascensão reflete a necessidade de um povo de encontrar esperança e ordem em meio ao caos? Ao olharmos para essas origens, percebemos que Yahvé não era apenas um Deus. Ele era uma resposta, uma força que emergia em meio às adversidades, um guia para quem vagava sem rumo. E é nesse cenário que sua história nos convida a refletir. O que ainda está enterrado nas areias do tempo, esperando ser descoberto? Que segredos sobre essa divindade, que começou como o Deus do deserto, ainda nos aguardam, prontos para reescrever a maneira como entendemos a fé, a história e a força que une os seres humanos em busca de algo maior? Você já parou para pensar que um Deus ligado ao deserto e à aliança poderia ter algo a ver com Dionísio, o deus grego do vinho e da curtição? À primeira vista, parece uma comparação improvável. Você sabe como é. As histórias dos deuses sempre têm aquelas nuances e conexões que fazem a gente questionar tudo. Mesmo que Yahvé e Dionísio pareçam de universos completamente diferentes, um todo sobre justiça e santidade, o outro sobre prazer e transformação, tem umas coincidências que deixam a gente intrigado e querendo entender melhor. Primeiro, o vinho. Para Dionísio, o vinho era mais do que uma bebida. Era quase uma poção mágica, capaz de transformar o humor, quebrar barreiras e levar ao êxtase. Já no contexto de Yahvé, o vinho também aparece como uma bênção divina. O Antigo Testamento celebra o vinho como símbolo de prosperidade e alegria em passagens como Amós 9:13 a 14 e Salmos 104:15. Mas, curiosamente, ele também vem com um aviso. O excesso pode levar ao caos, como nos lembra Provérbios 21. Parece familiar, não? Tanto para Yahvé quanto para Dionísio, o vinho carrega essa dualidade, alegria e risco, bênção e transgressão. E não é só o vinho. Ambos os deuses estão ligados à transformação e ao êxtase. Dionísio é conhecido por levar seus seguidores a estados de frenesi, um tipo de libertação que transcende a lógica. Por outro lado, Yahvé, embora de uma forma mais contida, também provoca momentos de intensa transformação. Em 1 Samuel temos o seguinte: o Espírito do Senhor se apossará de você, e você profetizará com eles, e será transformado em outra pessoa. Esses momentos de conexão divina, ainda que diferentes no estilo, compartilham um elemento essencial: a experiência do extraordinário, o toque do divino que muda tudo. A iconografia tem suas surpresas, né? Dionísio, por exemplo, é sempre ligado a serpentes, vinhas e taças, tudo bem simbólico de vida, renovação e prazer. E Yahvé, apesar de toda a vibe de ordem e santidade, as tradições antigas de Israel também têm seus símbolos curiosos, como a serpente de bronze lá em Números 21:9. Parece até que existe um eco distante, uma memória meio compartilhada entre culturas que, à primeira vista, parecem tão diferentes. O período helenístico, quando o mundo grego e o judaico se encontraram, trouxe ainda mais sobreposições. Festivais dionisíacos chegaram até Jerusalém, como relatam textos apócrifos como o 2º Macabeus. Claro, nem sempre essas influências foram bem recebidas. Os judeus fizeram de tudo para resistir à helenização de suas práticas. Mas o simples fato dessas interações acontecerem já mostra como as tradições religiosas estavam sempre em conversa, mesmo quando tentavam se manter afastadas. Agora, é claro que há diferenças fundamentais. Dionísio celebra o caos e a quebra das normas. Yahvé é a personificação da ordem e da justiça.
Mas talvez essa tensão seja exatamente o que torna as conexões tão intrigantes. Afinal, será que essas semelhanças surgem de influências culturais diretas ou revelam algo mais profundo, algo universal sobre como os seres humanos experimentam o divino? Será que, em momentos de êxtase ou de silêncio reverente, buscamos as mesmas respostas independentemente de como chamamos nossos deuses? Essa conexão improvável nos convida a questionar as fronteiras que colocamos entre as tradições espirituais. E se Yahweh, o Deus da aliança e da santidade, realmente tivesse absorvido algo de Dionísio ou de divindades semelhantes? E se, no fundo, nossas concepções sobre o divino forem mais interligadas do que nos atrevemos a imaginar? Talvez essas histórias não sejam apenas sobre os deuses, mas sobre nós mesmos e nossa busca por transcendência, transformação e significado em um mundo cheio de mistérios. A ascensão de Yahweh não foi um golpe de sorte ou um evento isolado, foi um longo processo, cheio de reviravoltas históricas, movimentos estratégicos e adaptações culturais. Pense nele como aquele personagem que começa como coadjuvante, mas capítulo a capítulo, rouba a cena até se tornar o protagonista absoluto. Uma história que nos ensina não apenas sobre religião, mas sobre o poder transformador da ideia certa no momento certo. Se tem uma coisa que impulsiona mudanças, é a necessidade. E na formação do reino de Israel, Yahweh encontrou sua oportunidade de ouro. Sob os reinados de Davi e Salomão, sua adoração se tornou uma ferramenta poderosa para unificar tribos e consolidar poder. O Templo de Salomão, erguido em Jerusalém, não era apenas um edifício, era um símbolo, um lugar que dizia ao mundo: este é o centro, e Yahweh é o coração disso tudo. Karen Armstrong, em The History of God, descreve como essa centralização religiosa ajudou a criar uma identidade coletiva, e enquanto Yahweh ganhava força, outros deuses iam sendo deixados de lado, relegados às margens ou esquecidos. Um movimento estratégico, quase político, que mostrou como as crenças podem ser tão moldáveis quanto a própria história. Mas então veio o golpe, a destruição do templo, o exílio na Babilônia. Um momento que poderia ter destruído completamente a adoração a Yahweh. E, no entanto, foi exatamente o oposto. Sem um templo físico, sem uma terra para chamar de sua, o povo israelita encontrou em Yahweh algo ainda mais profundo. Uma conexão pessoal, portátil, capaz de sobreviver a qualquer circunstância. Ele não precisava mais de altares ou sacrifícios grandiosos. Ele estava na Torá, nas palavras, na aliança. Foi aí que Yahweh deixou de ser apenas o Deus de Israel para se tornar algo universal. Isaías capta essa transição de forma brilhante. Eu sou o Senhor, e não há outro. O monoteísmo, antes implícito, agora era um fato consumado. O caminho de Yahweh não parou por aí. Durante o período helenístico, ele foi associado a figuras como Zeus e Júpiter, provando sua capacidade de adaptação em um mundo cosmopolita. E com o surgimento do cristianismo, ele se tornou o Pai Celestial revelado por Jesus Cristo. Essa nova interpretação ampliou ainda mais seu alcance, levando sua adoração para regiões e culturas antes impensáveis. O islamismo seguiu pelo mesmo caminho, reinterpretando Yahweh como Alá. Mas cada expansão trazia desafios. Como equilibrar tradições antigas com novas perspectivas? Como manter a essência enquanto se adaptava às mudanças culturais e espirituais? Hoje, Yahweh é venerado por bilhões como o Deus único, mas olhando para trás, sua jornada nos conta muito mais do que uma simples história de fé. Ela revela a capacidade humana de transformar o divino em resposta às suas próprias necessidades, esperanças e medos. De um Deus tribal esquecido no deserto a uma força transcendente que molda culturas inteiras, Yahweh é a prova de que ideias poderosas, quando bem trabalhadas, podem atravessar milênios. E talvez o mais fascinante seja a lição que isso nos deixa. A espiritualidade não é estática. Ela evolui, se adapta, reflete quem somos e o que buscamos. E agora a pergunta que fica é: como essa história continuará? Se o passado nos ensinou algo, é que nada no mundo espiritual é imutável. Novas narrativas, novos desafios e, quem sabe, novas fusões podem estar a caminho. Afinal, a busca pelo divino é, em última instância, uma busca por nós mesmos.
Chegamos ao fim dessa jornada fascinante pelas origens proibidas de Yahweh. Quero agradecer de coração a você que ficou comigo até agora. Sério, não é todo dia que a gente se aventura por temas tão profundos, cheios de camadas históricas, culturais e, por que não, emocionais. E o melhor disso tudo é que essa conversa não foi só sobre deuses ou mitologias antigas, foi sobre nós, sobre como buscamos sentido em meio ao caos e como as histórias que herdamos continuam moldando o que somos hoje. Mas agora vem a pergunta que não quer calar. O que você faz com tudo isso? Saber que nosso passado está cheio de segredos é um convite para mudar o presente, não é? Com o sucesso transformador do e-book A Arte do Pensamento Positivo, é hora de elevar sua mente a um novo patamar. Então, se você quer realmente mudar o rumo da sua vida, eu te convido a conhecer o Playbook O Poder da Mente Superior. Com ele, você vai aprender técnicas que a igreja e sociedades secretas esconderam por séculos. O que você faria se pudesse controlar o seu destino? Além disso, você ainda recebe um áudio secreto de ativação do terceiro olho e o guia prático de manifestação divina totalmente de graça. Clique no primeiro link fixado e dê o primeiro passo para criar a realidade dos seus sonhos. Te vejo do outro lado. Enquanto refletia sobre tudo isso, lembrei quando alguém me disse: essas estrelas já estavam aqui quando nossos antepassados começaram a imaginar o divino. Isso me marcou, porque no fundo, a história de Yahweh e de tantos outros deuses é uma história sobre a nossa humanidade, sobre como lutamos, nos reinventamos e buscamos algo maior que nós mesmos. Agora, vamos àquele momento inevitável, o pedido clássico. Gente, se você chegou até aqui e ainda não deu aquele like, eu só consigo imaginar duas coisas. Ou sua internet acabou, ou você esqueceu. Então, bora corrigir isso agora. É só um clique, rapidinho. E claro, se inscreve no canal. Não custa nada, é literalmente grátis. Zero sacrifício, nem de tempo, nem de energia. E olha, quem sabe você não esteja contribuindo para o grande plano divino de espalhar conteúdo bom por aí. Ah, e antes de você sair, dá uma olhada nos vídeos que apareceram aqui do lado. Confesso, eles podem ser ainda mais impactantes do que este. Não vou dar spoilers, mas se você achou que já viu tudo sobre espiritualidade e mistérios antigos, só digo uma coisa: pense de novo, clique e me conta depois o que achou. A gente se vê no próximo mergulho pelo desconhecido. Até lá, mantenha a curiosidade viva e as perguntas afiadas. Afinal, é assim que continuamos a criar sentido, um mistério de cada vez.